Nessa aula, vamos falar sobre leitura, escrita e literatura. Nessa unidade, nós vamos falar de dicas de leitura e escrita na vida profissional, leitura e escrita. A leitura e a escrita cumprem um papel importante na vida de todos. São habilidades que precisam ser desenvolvidas com persistência e efetividade. Então, segue algumas dicas. Primeiro, concentração para realizar uma leitura proveitosa. Sem concentração, a leitura não vai ser produtiva. Treinamento para desenvolvimento das habilidades de percepção e compreensão dos aspectos mais significativos da leitura. Leitura cuidadosa, procurando ir além da superfície do texto. Análise do título do texto ou da obra, procurando relacioná-lo com o sentido da mensagem. Então, essa dica é fundamental para que a sua leitura seja proveitosa. Primeiro, comece pelo título. Quando você começa a relacionar o título do texto com a leitura que você vai fazer, então você vai se concentrar e a partir daí o seu aproveitamento será muito melhor. Importância das dicas. Se você ficar atento a essas dicas que eu estou passando aqui de leitura e interpretação de texto, o seu aproveitamento vai ser muito melhor. Essas dicas ajudam a compreender o modo de organização e conexão das ideias e também o desenvolvimento do raciocínio. Essa é uma percepção fundamental para que a essência da leitura seja compreendida e preservada. É preciso praticar muito a leitura e a redação, pois os atos de pensar, ler, refletir e escrever estão intimamente ligados. Tem gente que fala que quem lê muito escreve bem, né? Não, quem lê muito e treina muito a escrita escreve bem, porque quem lê tem a informação e quem escreve tem a técnica. Então a leitura e a redação são atividades que se complementam, uma produzindo informações e a outra transformando informações em conhecimento. O sentido da leitura. A leitura aqui está sendo concebida no sentido mais abrangente possível. Leitura nos diversos formatos. Leitura lúdica dos quadrinhos, cartoons, adivinhações, anedotas, caça-palavras. Leitura informativa para fins de estudo e de produção de conhecimentos. Leitura técnica ou literária. Leitura de enunciado de questões de provas, de exames e concurso. Até para a gente fazer bem uma prova, a gente tem que saber ler o enunciado. Não basta apenas pegar e ir fazendo de qualquer maneira. Nós falamos que a leitura e a escrita são atividades que se complementam. Então é preciso, a gente se preparar bem para produzirmos uma boa redação. Antes de começar a redigir, é importante verificar o nível de conhecimento e de domínio que a gente tem sobre o assunto. Porque muitas vezes a gente acha que domina o assunto, mas não fez uma reflexão para ter certeza realmente do domínio. É preciso ainda ter bom senso a fim de não sobrecarregar a escrita com informações e preciosismos desnecessários. É importantíssimo fazer um esquema bem elaborado antecipadamente. Então você perde ali uns 5, 10 minutinhos fazendo um esquema do que você vai escrever, porque depois você se orienta na hora de produzir a sua redação. Feito isso, então você vai selecionar e organizar as ideias do modo mais coerente, sempre começando da ideia de menos importância para a de maior importância que vai vir em seu texto. Escolher o tipo e o gênero textual a ser produzido. O tipo, se é narrativo, se é descritivo, se é dissertativo. O gênero textual, se é um conto, uma crônica, uma carta, aí depende muito do que vai ser pedido lá na redação. Por exemplo, um artigo de opinião, uma crônica, uma notícia ou uma reportagem são exemplos de coisas que podem ser pedidas no momento lá de um exame ou de um teste que você for realizar. O Enem normalmente pede texto dissertativo argumentativo, onde você vai ter que deixar sua opinião sobre aquele assunto que lhe é pedido. A finalidade determina o tipo e o gênero de texto a ser produzido. Então é muito importante, Então, para o Enem, você tem que aprender direitinho como que é
escrever um texto dissertativo argumentativo, que é o que vai ser pedido lá. Mas para outras provas, para outros vestibulares e concursos, de repente pode pedir um outro gênero textual. Então é importante que você conheça o máximo possível para, na hora da produção, você ter um bom aproveitamento. Conforme foi dito, né, então já deu para você perceber que a arte de escrever não é fácil, é preciso muito empenho. A atividade de escrita não combina com a preguiça. Pressupõe treinamento, paciência, humildade, persistência, muita leitura e vontade de aprender. Além do esforço para investigar o tema, é preciso observar os seres e os objetos, conhecer os fatos e o contexto em que a mensagem se constrói, ter clareza do perfil do receptor e da finalidade do texto, decidir sobre o tipo e o gênero textual a ser escrito, optar se o fará em prosa ou em verso, empregando linguagem objetiva ou subjetiva. Tudo depende, né, da finalidade do momento da realização daquela escrita. Com isso, podemos concluir que o bom redator precisa conhecer os tipos de textos e os gêneros textuais para que a sua produção escrita se faça de forma consciente. Tipos de texto: narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo. Gêneros textuais: uma receita culinária, um artigo de opinião, uma crônica, uma reportagem. Então, qualquer tipo de texto, né, que funcione socialmente é um gênero textual. Então, não confundam gênero textual com tipo textual. Exemplo de gêneros textuais, né, que você pode ter como referência de aprendizagem. Pertence ao gênero científico relatório de pesquisa, resenhas, resumos, ensaios, monografia, dissertações de mestrado e tese de doutorado. Pertencem ao gênero jornalístico editoriais, notícias, reportagem, artigos de opinião, crônicas, entrevistas. Aos gêneros instrucionais pertencem receitas, manuais de instrução, regras de jogo, normas disciplinares, bulas de remédio. Ao gênero jurídico, contratos, petições, atestados, requerimentos. Aos gêneros publicitário, editais, anúncios, propagandas, avisos. Gênero lúdicos, histórias em quadrinhos, charges, cartoons, adivinhas, palavras cruzadas, piadas. Os gêneros interpessoais compreendem cartas familiares, cartas oficiais e comerciais, cartas abertas, cartas do leitor, cartas convite e recados. Aos gêneros ficcionais: fábulas, contos, crônicas, romances, novelas, comédias, tragédias e drama. Aos gêneros poéticos nós temos epopeias, poemas, poesia, prosa poética. Já que falamos de leitura e redação, vamos focar um pouco na leitura e redação no ambiente profissional. O exercício dessas atividades é fundamental para o desenvolvimento das habilidades comunicativas no meio profissional. Possibilita exercitar com eficiência e dinamismo as funções profissionais, o espírito de liderança e a criatividade. Hoje é comum a exigência da leitura e da escrita nos exames, concursos e processos seletivos. Logo, quem não se preparar bem na arte da leitura e da escrita ficará pelo caminho sem alcançar o sucesso desejado. Ler e escrever bem são requisitos fundamentais para o sucesso pessoal e profissional de quem busca boas oportunidades. A boa escrita indica raciocínio bem estruturado, bom nível cultural, zelo e atenção a detalhes, qualidades essas muito valorizadas no mundo moderno. Então, pela leitura e pela redação, né, a gente avalia tudo isso.